E agora vamos discutir o futuro do Brasil. O presidente da Abras, João Galassi, terá uma conversa muito interessante com o nosso convidado, que foi vereador e prefeito por 2 mandatos em São Vicente, São Paulo, deputado federal por 2 mandatos, ex-governador de São Paulo, também foi ministro de Portos e Aeroportos e atualmente é ministro de Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Temos a honra de receber o ministro Márcio França. E também o presidente da Abras, João Galassi. Usem o QR Code em seus crachás para enviar perguntas aos convidados, que serão respondidas ao final do bloco. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, acho que Deus escreve certo em linhas tortas. Estamos nesse momento maravilhoso, discutindo a importância da pequena empresa e, ao mesmo tempo, tivemos a grata satisfação de termos aqui como ministro recém-possado, nosso amigo Márcio França, um conhecedor do setor dos mercados, um conhecedor e amigo do setor, principalmente dos nossos amigos da Baixada. E, Márcio, eu queria aproveitar para cumprimentar o nosso querido senador Efraim, que logo mais estará no palco aqui também para um debate sobre reforma administrativa. Queria iniciar, Márcio, com a tua vivência, com a tua experiência. Já anunciaram metade só do seu currículo, porque senão nós teríamos que ficar aqui até o final do dia para terminar esse currículo maravilhoso. Você é uma pessoa com muita experiência, que tem um conhecimento muito grande da política brasileira, foi inclusive o mentor da chapa Lula e Alckmin, né? Uma pessoa que tem uma visão política extraordinária. Primeiro, a nossa conversa, Márcio, queria que você desse um pequeno cenário sobre o Brasil, como que você tem enxergado e como, nessa pasta que você acabou de assumir, quais serão os grandes eixos do trabalho? Bem, primeiro, bom dia a todas, a todos. Cumprimentar de maneira super especial você, João, por mais um ano de encontro. A gente que assistiu, acho que desde o início, os primeiros encontros, né? E a Abras, a cada ano, vai se aperfeiçoando e se adequando à realidade de cada momento, cumprimentar todos os parlamentares aqui, na pessoa do senador Efraim, e que vai falar com vocês daqui a pouco. Olha, eu acho que nós devíamos iniciar num breve comentário. Eu vi esses dias num jornal sobre as pessoas interessadas na compra de um apartamento com 4 suítes, piscina, garagem, enfim. Só que o apartamento fica na zona fronteiriça entre a Ucrânia e a Rússia. Quem é que vai fazer investimento em país em guerra? É o tipo da situação difícil de você criar coragem para produzir investimentos. Então, a primeira grande, acho que, reflexão que nós devemos fazer é a pacificação do Brasil, né? Pacificar o Brasil já era um passo importante, passar a ter uma relação de convivência, voltarmos a ter divergências limitadas lá ao futebol no final de semana, enfim, na divergência que nós temos em alguns momentos, voltar a respirar um ar pacificado. Porque não é possível você viver sob tensão o tempo todo, seja qual for a ideologia que estiver eventualmente governando. Depois, havia uma situação muito delicada, que é o fato de que esse primeiro ano de presidente novo, não havia orçamento, né? O orçamento era zerado praticamente. Em alguns lugares tinha menos recursos do que as obras que já estão em andamento. E foi necessário uma atividade política, especialmente do Congresso, com o novo governo,
para criar um orçamento daquilo que não existia. E essa PEC acabou sendo essencial para a gente poder respirar esse período, né? E aí, como devolver um estado de espírito de animação? Política é, essencialmente, animar as pessoas. Você tem que deixar as pessoas conscientes de que elas vão ter uma vida melhor. Você nem sempre consegue tudo ao mesmo tempo. E eu acho que, de maneira geral, as aprovações que nós fizemos na Câmara, com o marco fiscal, com a reforma tributária, e de maneira tão rápida que muitos de nós que tínhamos sido parlamentares, a gente sempre dizia que não era possível fazer reformas, enfim, que é muito difícil, muito demorado, mas foi possível mostrar que, com um pouco de jeito, essa reforma produziu a solução rápida. E acho que, até o final desse ano, nós vamos ter, então, a reforma tributária plena, completa. Cada um vai enxergar de um jeito, mas, de qualquer maneira, ela certamente simplificará muito o mundo tributário. Você falou muito aqui agora na sua fala, eu estava ali atrás ouvindo, sobre inteligência artificial, sobre as dificuldades que as pessoas têm para poder lidar com isso. A gente tem que lembrar que boa parte da nossa geração não lidava com isso cotidianamente. Os meus netos, eles acordam de manhã já com o celular na mão e mexendo no celular. A gente tem mais dificuldade, e se a gente tem, outras pessoas da nossa idade têm, né? E algumas até mais com mais dificuldade. Por isso mesmo, que independente de tudo que a inteligência artificial pode produzir, a simplificação jurídica do mundo tributário era essencial, todo mundo sabia disso. E esse novo formato simplifica bastante para nós termos praticamente dois únicos tributos, e isso acho que nós vamos trazer de volta um grupo de pessoas que está completamente alheio ao mundo real, então vai ter uma arrecadação importante por conta disso também, e vai permitir o que eu acho que todo empresário, comerciante, empreendedor quer, é uma correção na concorrência. Você só pode, de verdade, ser medido se você é ou não competente, se a sua concorrência tem as mesmas condições que a sua. Se ela tiver algumas vantagens que ela encontra tributariamente muito acima de você, é injusto comparar. Eu vejo muita gente falando, eu tenho vários amigos da área de supermercado, e por vezes a gente encontra alguém falando, poxa, mas outros cresceram tanto e você não cresceu, outros ficaram com tantas lojas e você não ficou, mas nem sempre as condições de cada uma dessas pessoas trabalhou com a mesma lógica. Por isso que simplificar, permitir que você possa ter igualdade de condições na disputa do comércio é muito importante, e a reforma tributária vai permitir, porque vai também fazer com que a gente passe a fazer tributação num mecanismo de entrega e não na produção, que gera, às vezes, mais gente nas empresas para tomar conta do mundo jurídico do que da própria empresa e do serviço. Depois, eu penso que o relacionamento do país com outros países acaba favorecendo muito quando você pensa na necessidade da economia girar. O Brasil é um dos 5 países mais importantes em diversas áreas. Comentava outro dia com o novo ministro, o ministro que vai assumir em meu lugar, o Silvio, comentava que de cada 10 copos de suco de laranja que você enxerga no mundo todo, 6 são feitos aqui em São Paulo. 6 saem do Porto de Santos. Então, só num item, só para se fincar num item, você veja como o Brasil tem uma série de coisas extraordinárias, e nós, já de muitos anos, a expressão que o Machado de Assis cunhou, né, a gente adquiriu uma certa, usa a expressão de complexo de vira-lata. A sensação que você tem
é que se alguém estiver falando em outra língua perto de você, o assunto que ele está falando é mais importante que o seu assunto, né? E isso é meio comum. E acontece que nós deixamos de lado, portanto, as nossas qualidades. Nós somos imbatíveis no agro, porque as condições naturais do Brasil e as condições tecnológicas nos levaram a esse ponto. Isso não veio de graça, né? Essa mesma lógica da produção tenha sido lá para trás no açúcar e no álcool, né? Depois no café, enfim. Isso foi condição de tecnologia. 500 anos atrás, as capitanias que prosperaram era exatamente a de São Vicente e a de Pernambuco, já pela cana-de-açúcar. 500 anos depois, nós continuamos produzindo em São Paulo e sendo o maior produtor de açúcar e de álcool. É evidente que a gente aprendeu também a lidar com isso, né? E nós não precisamos tomar grandes aulas com as pessoas dos outros lugares. Antes da quarta-feira passada, eu recebi uma comitiva dos Países Baixos, de vários embaixadores e ministros dos outros países. E a moça veio falar sobre a questão ambiental comigo, a necessidade de que os aeroportos, à época, e portos fossem mais verdes, e que nós precisaríamos aprender a fazer mais concessões e privatizações, enfim. E eu comentei com ela que eu tinha sido governador de São Paulo. E em São Paulo, nós temos mais estradas concessionadas, 10 vezes mais estradas do que os Estados Unidos inteirinho juntos. E 50 vezes mais que a França. Então, nós não precisamos tomar a lição dessas pessoas de como é que faz essa parceria funcionar, de concessão, de PPP, enfim. Nós temos capacidade para fazer e temos que voltar as coisas para o seu lugar. Que as agências possam regular pós as concessões, que o Tribunal de Contas possa fazer a verificação pós a obra pronta, quer dizer, que cada um cumpra a sua missão. Como houve um período meio bagunçado, cada um começou a entrar na esfera de competência do outro. E isso normalmente atrasa muito, porque cada ideia, cada concepção leva às vezes 2 anos, 3 anos para poder minimamente sair para uma licitação. Então, eu estou muito otimista com tudo o que eu tenho assistido. Os números vocês conhecem mais do que nós, os números da economia, todos eles positivos do ponto de vista da engenharia montada, com responsabilidade. Claro que existe sempre vários nuances que vão acontecendo e que podem atrapalhar, mas eu volto à origem da minha fala. Não existe país em guerra que receba investimento. Ou seja, o país precisa estar em paz. E a paz, no nosso ponto de vista, é a paz da política. É você conviver com os seus concorrentes, adversários. Quando chega no processo eleitoral, você disputa. Quando acaba o processo eleitoral, cada um vai para o seu canto e vai fazer a parte final de fiscalização, enfim. Mas isso é muito relevante, porque eu imagino que, se você pudesse separar de um governo, depois de já ter passado pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelo Executivo, já ter passado por diversas funções diferentes, em cargos diferentes, eu diria que um governo é composto 80% pelos acertos da economia, 20%, 19% da política e 1% é para o resto todo. Então, se acertar a política na convivência, e aí, cada vez que a gente agrega novos partidos, embora possa ter uma certa resistência da sociedade, é importante relatar que quanto mais gente participa, mais chance você tem de ouvir mais gente e acertar mais. Se tem uma coisa que o presidente Lula tem, é paciência, né? Porque um homem com o histórico da vida dele, que se dispõe de novo a ser candidato e voltar a falar com todo mundo de novo, precisa ter paciência, né? É alguém que tem vocação para isso. E, do ponto de vista numérico, as condições estão dadas. A gente tem agora uma base parlamentar suficiente para poder fazer as aprovações mais relevantes, e agora temos que encaixar a mão nessa história das dificuldades jurídicas, administrativas, que você tem, às vezes, para colocar o recurso efetivo na ponta. Às vezes você tem o dinheiro e não consegue fazer com que o dinheiro seja gasto, porque a máquina pública ela foi criada com uma estrutura tão grande, bem montada, de fiscalização. Como eu estou na vida pública há muitos anos, João, antigamente a gente falava que os tribunais
faziam de contas, não era Tribunal de Contas. Hoje os tribunais são tribunais de verdade, extremamente bem, com ótimo nível de servidores e normalmente com remuneração na fiscalização muito superior à execução. De maneira que você tem uma estrutura enorme fiscalizando, bem fiscalizada, e uma execução frágil. E muita gente com medo de decidir. Porque aí as pessoas ficam com receio de tomar a decisão. Quantos amigos você tem? Eu tenho, todos nós temos, ainda mais os políticos, pessoas que têm a sua vida, às vezes, fazem uma passagem por um poder público, depois se arrepende a vida inteira por conta do CPF, enfim, que você decide no CNPJ e responde pelo seu CPF. Então, mas até nisso, o Congresso também acertou, recentemente alterou a legislação, permite algumas mudanças importantes, para a gente não demonizar a política, porque isso não vai levar a nada. Vai ter sempre alguém que vai ter que se candidatar para se eleger. E, do ponto de vista nosso, como essa é a primeira reunião que eu faço na condição de ministro dessa nova pasta. Pasta que ainda tem alguns acertos finais lá de denominação, mas certamente lidará com o empreendedorismo, que é a alma, é a base do pequeno empreendedor, do comerciante, da pessoa que você usou a expressão, que bate a testa no balcão, porque começou cedo ali na sua atividade. E essa quantidade de pessoas, hoje tem uma dificuldade muito grande com relação a emprestar recursos, encontrar linhas de financiamento para ela, que pudessem ser diferenciadas, que pudessem ter um olhar diferenciado. Durante a pandemia, todo mundo teve muitos problemas, especialmente o setor financeiro, reduziu demais o crédito. Não foi só aqui, foi no mundo todo. Então, o dinheiro ficou super valorizado, a ponto de que as pessoas não conseguem se mexer e deixar de investir. Nós temos que criar alternativas para isso. O presidente Lula anunciou algumas linhas, aumentar os limites do Simples e os limites que nós temos hoje, que são limites que são equivocados, porque foram feitos em outro instante, e, ao mesmo tempo, fazer com que o BNDES, o Banco do Nordeste em especial, que já fazem os financiamentos, que também aprendam a fazer financiamentos para os pequenos, com lastro de dinheiro público, que pode ser feito com lastro, como nós fazemos aqui em São Paulo, no Banco do Povo, ou mesmo na Desenvolve São Paulo. Quando determinada atividade é de interesse público, nada impede de você ter um pouco de recurso público para dar a garantia que o empréstimo possa ser feito, né? A gente tem um caso típico no Amazonas, que estava na outra pasta que eu estava trabalhando, né? Lá são transportados 18 milhões de pessoas por dia naqueles barcos que nós temos lá, entre Belém, Manaus, enfim. São barcos inapropriados. Todo mundo sabe que está inapropriado. Eles precisariam de uma linha de financiamento, que pode ser feito com dinheiro do Fundo da Marinha Mercante, mas tem que encontrar um mecanismo deles poderem pegar aquele dinheiro emprestado para trocar os seus barcos. Você teria condição de ter 9 mil construções de barcos no Brasil para aquelas pessoas terem. Precisa ter a garantia. O governo não precisa ser ele o investidor, mas ele pode ser a quem empresta ou quem ajuda a emprestar e especialmente orienta as pessoas a terem esse dinheiro. É isso que a gente espera. Até aproveitar, ministro, porque nós temos algumas perguntas aqui, seria importante, dentro do teu contexto, o nosso senador Exalci, ali, que sabe muito bem fazer conta, nosso querido amigo, que logo mais vai estar conosco aqui no palco, juntamente com o nosso deputado Passarinho, que também está nos prestigiando, e grandes amigos aqui presentes. Meu amigo, ministro, nós sabemos que o setor de supermercados, ele tem uma diferença muito grande na composição de empresas pequenas em relação a outros setores. O nosso negócio, ele tem um volume de vendas muito alto e, ao mesmo tempo, margens extremamente exprimidas. Então, a princípio, se parece uma empresa grande pelo volume, mas, na verdade, ela acaba sendo pequena, principalmente pelos resultados. Se nós fôssemos considerar
a rentabilidade, a forma de emprestar, quem entra primeiro na fila no BNDES, com certeza o setor seria o primeiro nesse movimento. E há algum tempo nós temos, por exemplo, considerado dentro do BNDES, 300 milhões, por exemplo, se classifica uma empresa pequena. Porém, o setor, imagina o seguinte, você tem uma empresa de 100 bilhões dentro desse setor, você tem 90, 80 empresas na faixa de acima de 1 bilhão. Então, esse de 100, 80, 25, para esse pessoal de 1 bilhão, basicamente, essa turma de 1 bilhão é uma empresa média. Porque abaixo de 1 milhão são as empresas pequenas. Dentro do conceito de forma assim muito acadêmica. Ou seja, onde você tem um de 100, automaticamente alguém de 200, 300, 500 milhões, ele é uma empresa pequena. Mas nós somos hoje, ministro, o setor mais desconcentrado economicamente no mundo. Nós conseguimos gerar, com 1.250 empresas, 70% do faturamento. Para você ter uma ideia, o Chile, 3 empresas fazem 100% do faturamento. A maioria dos países, no geral, a grande maioria, com 20 empresas, você tem acima de 70%. Então, o nosso olhar está em duas frentes. Primeiro, ampliar a competitividade das pequenas empresas, e eu digo essas empresas até 1 bilhão e acima delas também, e principalmente resgatar, através de um programa que nós fomos propor ao SEBRAE, de um grande senso do pequeno, aquela portinha mesmo, aquela pequena mercearia, para colocá-lo nessa nova situação de competição no mercado. E para isso, nós entendemos que nós precisamos de 2 instrumentos muito claros. Um apoio incondicional do SEBRAE, do qual eu entendo que o ministro terá ali uma relação muito próxima, né? Décio, uma pessoa maravilhosa, eu fiquei encantado em conhecê-lo e se mostrou convencido dessa necessidade. Nós fazemos um grande censo no país. Pessoal, ministro, nós lançamos o censo do país, conhecendo o setor de supermercados, que representa 15% do varejo do Brasil, é o varejo alimentar, 15%. Hoje, 7,5% do PIB é esse setor, 100 a 100 bilhões das pequenas, das empresas do Simples. Então, nós poderemos ter aí em torno de 10%, 12%, de 8% do PIB, 8,5% do PIB, acrescentando essas empresas. E fazendo com que o varejo cresça. Então, duas visões claras que eu gostaria de saber se nós teremos o teu apoio. Primeiro, uma linha diferenciada no BNDES, e considerando esse setor como um setor que não poderia estar mais só dentro dos 300, ou seja, ele precisa ser ampliado com valores melhores, como, por exemplo, olha, hoje você pode emprestar diretamente do BNDES, mas você já tem que fazer um empréstimo de 20 milhões. Ou seja, você não pode ter um empréstimo direto com o BNDES com 10 milhões, com 5 milhões. Então, e isso nós iríamos tirar um intermediário, que é o banco, porque o setor tem condições, tem um bom balanço para apresentar para o BNDES e fazer a sua tratativa direta com o BNDES. Isso dá uma economia enorme, mas tem 20 milhões que tem que ser alocados. Nós poderíamos ter uma redução desse valor. Nós poderíamos ter uma redução da questão de até empresas até 300 milhões e até 1 bilhão. Nós poderíamos ter, e vamos ter com relação ao SEBRAE, esse grande investimento e esse grande apoio do ministro, para que nós possamos conhecer o setor em profundidade, suas necessidades, o dia a dia. Nós aqui, como eu comentei do meu irmão, da minha mãe, muitos aqui, esse setor é isso. Todos começaram numa portinha, num barzinho. Meu pai tinha um bar aqui em Campinas, veio para cá com um bar, com 3 filhos, daí eu nasci aqui. Ele vendia banana e pinga, porque eram as 2 coisas que ele conseguia comprar com crédito. Né? E vendia à vista como todo comerciante. Então, eu queria um pouco desse olhar e se nós teremos esse compromisso realmente para fazer uma transformação verdadeira, ministro. Veja, eu tenho a impressão, o presidente Lula, quando
ele me pediu para criar o outro Ministério de Portos e Aeroportos, eu disse para ele, mas não existe esse ministério, né? O presidente ele falou, então, eu estou te chamando exatamente porque não existe, que é para você criar. Depois que você criar, e outras pessoas vão ter interesse em acabar ocupando, enfim. E agora ele pediu para fazer ou recriar esse ministério, que já teve um papel importante, mas não só para que você tenha o empreendedorismo, para que a gente possa ouvir de vocês, porque muito mais do que funcionário é você conseguir abrir as portas certas para, às vezes, uma fala, uma compreensão. Quando você fala supermercado, todos nós, né, a pessoa associa aos grandes supermercados. É quase impossível a pessoa não associar. É como se você lembrasse futebol, você vai lembrar dos times grandes. É normal, mas tem milhares de outros. Guarani, por exemplo. Que não são tão grandes, mas são relevantes. Ponte Preta, né? Enfim. Pelo menos para prestigiar aqui os de Campinas. Então, no nosso caso, a grande, como você mesmo usou a expressão, boa parte das pessoas tem no seu comércio, às vezes, uma loja, 2 lojas, 3, enfim, e não faz parte dessas cadeias gigantes, que também são relevantes, mas elas estão na disputa com vocês, não é isso? Então, por outro lado, é preciso que a gente olhe para o lado brasileiro, para o nosso lado, para o lado que nós temos interesse. Só para dar um exemplo assim interessante, na área de aviação, que eu estou deixando agora, nós descobrimos que tinha a maior fábrica de manutenção de turbinas do país, que fica no Rio de Janeiro, ela tinha direito a poder vender o seu serviço, ela faz retífica para turbinas de avião, ela fazia isso, que se fosse para uma empresa estrangeira, qualquer uma, ela podia usar dinheiro do BNDES. Para as 3 empresas brasileiras, ela não podia usar dinheiro do BNDES. Ora, qual é o sentido de você incentivar as empresas estrangeiras a terem facilidade no serviço e, de repente, se as empresas brasileiras tinham que mandar as turbinas para outro país porque ela não conseguia fazer com o financiamento do BNDES. Então, é preciso você ter o olhar de quem conhece, né? Porque a gente, claro que eu posso dar uma opinião da minha experiência de vida e da amizade que nós temos há tanto tempo com o setor, mas é totalmente diferente de vocês que conhecem, que vivem o dia a dia. Às vezes, um detalhe muda completamente o assunto, um formato de tributação, a possibilidade de, eu vi aqui as suas sugestões, de garantir um primeiro emprego, por exemplo, que desse a chance, uma vez para a pessoa ter um primeiro emprego, aquela primeira chance da vida dela. Eu tenho a impressão que quando o presidente pede para se criar um ministério específico, ele quer que chame a atenção do assunto. Claro, então ele quer que se chame a atenção do assunto, ele está muito impactado com o fato de que a gente às vezes gasta muita energia, politicamente falando, com as coisas grandes, e nem sempre as coisas grandes representam um número grande de funcionários, de giro de dinheiro. Eu me recordo quando eu passei pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia aqui de São Paulo, e a gente olhava muito as coisas dos números, enfim. Eu vi que a Aguinaldo estava aqui, né? O Congresso vai ter a melhor pessoa para ser relator de um assunto como esse. Na época, me chamou a atenção, a gente fez um levantamento para saber quantas pessoas trabalhavam por setor aqui em São Paulo. E me chamou a atenção de um assunto que 80 mil pessoas vivem de artesanato. Como é que eu ia imaginar que tivesse 80 mil pessoas que vivem de artesanato, né? Era uma quantidade de pessoas maior do que alguns setores famosos de pressão política. Então, você precisa encontrar isso, e aí eu vou pedir muito a ajuda de vocês, de todas as entidades, mas em especial de vocês, porque sei que nós temos essa relação de confiança de anos, para que a gente possa, então, ajudando a destravar essas coisas necessárias, né? Que é, no fundo, a tarefa de um ministério novo, até que ele fique de pé e seja montado com a necessidade que as pessoas precisam. Perfeito. Ministro, nós estamos terminando o nosso tempo, mas deixa eu colocar um ponto aqui muito importante. Todos os grandes, médios, pequenos são associados da Abras. O varejo alimentar se reúne em peso na Abras.
E cada um tem as suas necessidades. Nós sabemos que as grandes empresas, um dos grandes problemas seria a guerra fiscal, a guerra fiscal. E isso nós estamos trabalhando lá junto, né, Paulo? No projeto de lei da reforma tributária, que vai contribuir muito. Nós sabemos, por exemplo, a grande dificuldade de logística das grandes empresas, a questão da rastreabilidade. Então, nós temos inúmeras frentes para atender todas as demandas de todos os associados. Aqui nós estamos muito unidos e, da mesma forma que esse tema interessa para determinado tamanho de empresa, todas as outras empresas apoiam. E aquele tema interessa para outros tamanhos de empresas, todas elas apoiam. E tem pautas que nós somos extremamente conectados, porque, por exemplo, a reforma tributária trazer em seu texto a cesta básica nacional isenta será uma vitória para o povo brasileiro. Ministro, suas considerações, temos 20 segundos. Bem, quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer ter feito o primeiro encontro público exatamente com vocês. Você disse que a vida tem esses destinos que cruzam as nossas passagens, né? E eu estou vendo aqui o Omar, o nosso embaixador. Nós vamos, em cada momento, né, que nós tivermos dúvida, nós sabemos que podemos contar com vocês para nos orientar, para que a gente possa acertar mais ainda e que nós possamos ter aquilo que é o sonho para todos nós, quer dizer, um desenvolvimento que seja integrado e que permita que muito mais gente consuma. Quando eu vejo as pessoas consumindo em supermercado, eu ainda imagino, se a gente tivesse um poder de compra suficiente, certamente as pessoas consumiriam muito mais, porque é o desejo das pessoas terem essa chance que, na expressão mais simples que o presidente Lula usa e que virou um meme de falar sobre a picanha, enfim, mas ele quer atingir exatamente isso, que as pessoas tenham o direito de poder se alimentar com aquilo que mais gostam, que não fiquem limitados à sua alimentação em especial. E num país que é um dos maiores produtores de grãos, de proteína do mundo, não tem nenhum sentido a gente não ter acesso exatamente a isso. Então é essa a tarefa que a gente tem, e o presidente Alckmin, que está no exercício da função, pediu que eu viesse aqui hoje para representá-los, para dizer que a partir de agora vai ter um ministério novo lá, que é o Ministério dos Supermercados. Aí vocês estão à disposição lá, tá bom? Quinta-feira, às 16 horas dessa semana, estaremos juntos lá com o presidente Alckmin, e aí vamos aproveitar para reformar e afirmar esse ponto. Vamos para a entrevista agora, ministro? Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para o nosso ministro Márcio França.